O nosso trabalho é sobre o capítulo 4, sobre as plosivas e as nasais. As referências científicas dizem que as crianças produzem os fonemas plosivos e os nasais ainda muito cedo. Por volta de 1 ano e 1 mês, 1 ano e 3 meses, elas já começam a produzir os primeiros sons plosivos. Os nasais um pouco mais tarde, mas os plosivos elas começam bem cedo. Nós escolhemos uma imagem aqui que representa muito bem o que são os plosivos. A explosão de ar que sai da nossa boca quando nós pronunciamos os plosivos P e B, que são os plosivos labiais, ou o T e o T, que são os plosivos coronais, ou então o K e o G, que são os plosivos dorsais. Os fonemas plosivos eles são formados a partir de uma obstrução completa da passagem de ar, seguindo a liberação do ar completamente saindo pela boca, pela cavidade oral. Essa obstrução pode ser feita pelos lábios, resultando nas plosivas labiais do P, parede, e do B, barraca. Quando a obstrução é feita pela língua e pelos dentes, temos as plosivas coronais, o T, tapete, e o D, doce. E se o obstáculo é a parte dorsal da língua, origina-se as plosivas dorsais, como o K, do cavalo, e o G, do gato. A plosiva pode aparecer na sílaba como um monossete absoluto e medial, e também é o primeiro elemento de um monossete complexo. Daí nós temos aqui as palavras. Seguidas as plosivas, adquiridas as plosivas, as nasais são os próximos fonemas que a criança vai adquirir. Funcionam da mesma forma que as plosivas. O ar fica preso dentro da nossa boca por uma obstrução completa, só que quando é liberado pela cavidade nasal, formando a plosiva, a nasal labial M, como em cama ou macaco. Se ele for pressionado pela língua contra os dentes, o ar fica preso na língua contra os dentes, vai formar a nasal coronal, que é o N. E por último, a nasal palatal, que é o Nhan, é um dos últimos fonemas nasais que a criança vai adquirir por volta de 2 anos e 4 meses, numa aquisição de linguagem dita como normal. A criança vai ter adquirido o Nhan, que é a última nasal que ela consegue produzir. Daí nós temos, por exemplo, ali o monossete absoluto, pato, barco, dado, carro e galo. O monossete medial, sapato, cabide, caderno, saco, agulha. E o monossete complexo é o prato, o braço, o claro, a gralha e o dragão. Segundo Hernando Dorena e Lambert, as plosivas e as nasais são os primeiros fonemas adquiridos pela criança. Processo que se dá, segundo as pesquisadoras, entre 1 ano e 6 meses e 2 anos e 3 meses, começando pelas plosivas, seguidas pelas nasais, mas uma ordem que até hoje é questionada. Não tem nenhum estudo científico provando que primeiro as crianças adquirem as plosivas para depois adquirirem as nasais. Como nós podemos ver nesse quadro, as plosivas e as nasais são adquiridas pelas crianças em processos normais de mais ou menos 1 ano e 6 meses a 1 ano e 8 meses. Enquanto que a nasal Nhan, como eu já falei antes, vai ser produzida bem mais tarde, a partir de 1 ano e 7 meses. E isso pode levar até 2 anos e 3 meses. De acordo com a autora, a aquisição das plosivas se dá das labiais para as dorsais da seguinte ordem: primeiro as labiais P e D, e depois as coronais T e D, e fechando com as dorsais K e G. Segundo as pesquisas de Azevedo, as crianças de 2 anos, 2 anos e 11 meses apresentam um percentual de 80% de acerto das plosivas P, B, T, T e K na posição de onset absoluto.
e 86% na posição de onset medial em todas as faixas etárias. Segundo a autora que pesquisou um quadro de 28 crianças, o segmento K e G são adquiridos mais tardiamente, concordando assim com o que disse Teixeira, que afirma que o G é o último segmento adquirido pela criança em processo normal de aquisição da linguagem. Aqui nós temos, então, como a minha colega falou, o segmento de aquisição das plosivas, começando com as labiais, depois as coronais e, por último, as dorsais. A ordem de aquisição, por sua vez, das nasais, começam num primeiro momento com o M e o N, mesmo porque as crianças já estão habituadas a produzir essa pressão de ar dentro da boca. A diferença é que elas aprendem a soltar esse ar pelo nariz, né? E um segundo momento, um Nhan, porque como nós já falamos, é um fonema mais complexo e mais difícil de as crianças produzirem. Quando as crianças não conseguem produzir os sons que elas desejam para se expressar, elas usam de alguns artifícios para tentar reparar, né, aquele som que elas não conseguiram. E esses artifícios, essas estratégias, nós temos a dessonorização e a anteriorização. A dessonorização acontece como no caso de bola. Como a criança não consegue produzir o B, ela fala pola, por ser mais fácil para ela produzir a plosiva, e elas são compatíveis em sonoridade e em forma de produção. Ambas são produzidas com os lábios e os dentes. Então, talvez a criança confunda, ou talvez para ela seja mais fácil produzir o P do que o B. A anteriorização faz com que a criança troque um fonema que seria produzido pela dorsal por um coronal, que ela já consegue com mais facilidade, que é o caso do D. Então, ao invés de ela dizer água, ela vai dizer ada. De acordo com as pesquisas de Rangel, as plosivas das nasais são os segmentos que sofrem o menor número de substituições ao longo do processo da aquisição. As ocorrências mais frequentes é a dessonorização, a troca do segmento sonoro por um surdo, como em bola por pola, uma vez que as plosivas surdas são primeiramente adquiridas, e o processo de anteriorização, como em água para ada, uma vez que o segmento plosivo coronal D é adquirido antes do dorsal G. Fronza representa as ocorrências de reparo na aquisição das plosivas na posição de um set absoluto e medial no quadro a seguir, onde é possível notarmos as estratégias de reparo para a posição de um set, apagando o segmento plosivo, a sonorização, a dessonorização e a anteriorização dos segmentos. Como estratégia de apagamento em onset absoluto, ao invés de pronunciar tapete, a criança vai falar apete. Ao invés de pateta, ateta. Ela vai fazer com que o som da plosiva suma na hora de pronunciar. No caso de onset medial, a criança também faz com que alguns fonemas sumam. Como em caso de ônibus, pode ser onjos ou ombus, dependendo um pouco da criança que está pronunciando. Nós tivemos ocorrências de ambos os tipos das pesquisas que realizamos. Então, no caso das nasais, também as crianças têm dificuldade. No caso da dessonorização, mais som ou menos som, a criança pode dar mais sonoridade ou menos sonoridade para o fonema que está falando, como em garfo, cafo ou bola, pola. Temos a sonorização, uma menos sonora para uma mais sonora, como em palhaço, baço ou cachorro, gaçoro. Quanto ao processo de aquisição das nasais, a necessidade de reparo é mais raro, uma vez que esses segmentos são mais facilmente adquiridos, aparecendo já nas primeiras manifestações de fala da criança, a partir de 1 ano a 1 ano e 6 meses. Poucos são as substituições nesse processo. Rangel destaca apenas duas. A primeira no que diz respeito ao traço soante,
moeda, beda, e a segunda na mudança de labial para coronal, grêmio, geno. A gente já colocou o exemplo. Para concluir, nós temos então aqui um quadro que mostra o segmento das plosivas das nasais, a idade de aquisição e a ordem de aquisição que o tema que nós escolhemos para trabalhar hoje. E, enfim, por meio das pesquisas que a gente fez, né, que a gente apresentou pela Amprest no livro da aquisição fonológica do português brasileiro, nós podemos concluir que os segmentos plosivos e nasais são adquiridos pelas crianças mais precocemente, entre 1 ano e 6 meses e 1 ano e 8 meses, tá? Ocorrendo uma preferência da aquisição das plosivas labiais e coronais em relação às dorsais. O segmento plosivo G e o nasal NHAN são os adquiridos mais tarde, como podemos observar nesse quadro aqui. No entanto, essas características não são exclusivas no português, uma vez que estão observadas também em outras línguas, como mostram as pesquisas de Hobb e Blair sobre a aquisição fonológica do inglês. Nós escolhemos então, para finalizar realmente, um quadro dos personagens brasileiros mais célebres na produção fonêmica, né? Sempre que se fala em produção fonêmica, lembra-se do Cebolinha como sendo o personagem que caracteriza a fala errada, né? Aí ele troca o plometo, né? O prometo pelo flometo, pela dificuldade de trabalhar com a plosiva e uma outra consoante que também é produzida no mesmo local com as mesmas características. Então ele prefere trocar o R pelo L, porque o L é uma consoante que tem uma característica de formação mais distante da do P. É isso. Ônibus. Ônibus. Agora. Tapete. Tapete lá na cozinha. Pateta. Pateta lá no... Pateta lá na sala. Garfo. Garfo tá lá na cozinha. Bola. Bota lá no meu quarto. Sabe. Sabe? Fogão. Fogão aqui. Cadeira. Cadeira aqui. Palhaço. Palhaço tá lá na loja. Cachorro. Cachorro é no Jorge. Casa. Casa é lá no Pateta. Gola. Gola. Colher. Colher. Aqui na cozinha. Pega. Barraca. Barraca. Macaco. Macaco. Cama. Cama. Tapete. Tapete. Doce. Doce. Nariz. Nariz. Guardanapo. Mato tá aqui. Cavalo. Cavalo tá lá no quarto. Gato. Gato tá lá na casa do tio e da Síria. Banho. Banho tá lá no banheiro.